Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Araújo, sou do canal ADM em Questão. Se você chegou até aqui, saiba que o nosso objetivo é trazer para você o que a ciência da administração traz de melhor nas questões de concurso, nos editais. Então, para você que almeja uma vaga no concurso de esfera federal, estadual ou até mesmo municipal, lembre-se que a administração ela está vigente em praticamente todos os editais. Então, nosso objetivo é lhe ajudar, é abordar e trabalhar questões que tragam os assuntos. Lembrando que a ciência da administração é bem ampla, então você vai ver aí praticamente gestão de vendas, RH, marketing, finanças, tudo isso vai estar dentro da ciência da administração. Então nós como profissionais da área temos o objetivo de abordar alguns editais e principalmente trabalhar os assuntos do edital nas questões. Hoje eu quero trazer nesse primeiro vídeo algo sobre o possível concurso do Banco do Brasil, um concurso aguardado aí por muitos concurseiros aí para esse ano. Lembrando que o concurso ainda não saiu, né, o edital, mas a gente vai se antecipando. Estudar antes do edital é primordial para que você tenha uma boa estratégia, um bom planejamento e possa, se Deus quiser, conseguir aí gabaritar as disciplinas envolvidas no edital e conseguir sua tão sonhada vaga. Então hoje a gente vai ver alguns pontos do edital de 2022, o último edital do Banco do Brasil. Então vamos ver alguns assuntos que são abordados nesse edital e que é preciso você, o primeiro passo, estude editais passados para que você compreenda qual é a possível banca, quais são os possíveis assuntos e já se antecipar para quando sair o edital vigente, você já esteja aí preparado e planejado para alcançar seu objetivo. Então vamos aqui adiante para o nosso assunto, que é justamente o Banco do Brasil, né, baseado no nosso edital de 2022. Lembrando aqui que o nosso edital ele saiu em 22 de dezembro de 2022, carreira administrativa, cargo escriturário. Então, para você que almeja entrar nesse cargo, né, através dessa grande instituição que é o Banco do Brasil, dá até para a gente ter um comparativo se o edital de 2022 foi lançado no final do ano, então há uma possibilidade, claro, não é uma certeza, mas há uma possibilidade de, quem sabe, no final de 2025 ou até antes, sair o edital aí para você que está estudando, se preparando para alcançar essa vaga. Então, baseado no edital de 2022, nós temos aí no item 1.1, a seleção externa será regida por esse edital sob a responsabilidade da Fundação Sesgran Rio e do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, e consistirá de 4 etapas. Então, baseado no edital de 2022, possivelmente a banca seja a Sesgran Rio, lembrando que quem fez o concurso da Caixa Econômica Federal no ano de 2024 vai lembrar aí que foi essa banca, né? E geralmente essa banca está presente nos principais concursos da área bancária. Então, possivelmente ela esteja aí responsável pelo próximo concurso do Banco do Brasil. Então, avançando aqui, quais são essas 4 etapas? E você precisa entender qual é essa dinâmica para que haja um planejamento para você alcançar o seu objetivo. Então, na primeira etapa é a avaliação de conhecimentos mediante a aplicação de provas objetivas de caráteres eliminatório e classificatório, sob responsabilidade da Fundação Sesgran Rio. Então, essa prova, né, a prova objetiva, cada questão com 5 alternativas, A, B, C, D e E, é uma prova constituída de 70 questões. Então, baseado na última prova, essa seria o total de questões para você alcançar o seu objetivo. Na segunda etapa, é a prova de redação de caráter eliminatório sobre a responsabilidade também da Fundação Sesgran Rio. Ou seja, se você alcançou a média desejada pela banca na prova objetiva, a sua redação, que você fará no mesmo dia da prova, ela será avaliada como critério eliminatório. Então, possivelmente quem passa aí para a segunda fase, né, vai ter a sua redação avaliada pela banca e partir para a terceira etapa, né, que a terceira etapa é a aferição da veracidade de autodeclaração, que é de acordo com o item 4.2 do edital. Para quem tem dúvidas sobre isso, né, é bom ler o edital de forma mais aprofundada para conhecer aí todos os pontos específicos aí do que se trata essa questão da veracidade de autodeclaração. E a quarta etapa, essa etapa aqui já é quando você passou pelas demais e vai praticamente assumir a vaga, né? Então é um processo admissional e aí o pessoal do RH do banco já vai lhe receber aí para a etapa final e você assumir a vaga. Então, baseado nas 4 etapas, é importante a gente conhecer alguns pontos
sobre as avaliações, né, no caso. Então, no item 7.2.1, nós temos aqui que a seleção será feita através da aplicação de provas objetivas, a primeira etapa, de caracteres eliminatório e classificatório, e prova de redação. Lembrando, gente, que surge essa dúvida quando você lê o edital. E aí, nesse caso, a redação é feita no mesmo dia ou em dias diferentes? Então, baseado aí nos últimos concursos, no dia que você fará a prova objetiva, você também fará a prova da redação. Então, também, nesse caso, no item 7.2.2, aqui você tem que notar aí no seu caderno, na sua agenda, como é a estrutura dessa prova. Então, ela é constituída de provas objetivas, 70 questões, lembra que eu falei anteriormente, de múltipla escolha, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões de conhecimentos específicos. Então, você já começa a separar aí, né, as disciplinas dos conceitos básicos e conceitos específicos. E esses dois pontos, né, essas duas bases de estudos, você tem que separar bem e trabalhando nas suas dificuldades, né, aquilo que você já é bom, aquela disciplina que você domina, fazer aquelas revisões para que você mantenha o seu nível, lembrando que a prova no total, ela é de 100 pontos, né? Então, cada questão ela apresentará 5 alternativas e uma única resposta correta. Então, baseado ainda sobre a estrutura da prova, e isso aqui é importante para que você entenda as regras do jogo, eu tenho aqui no próximo item do nosso edital, a prova de conhecimento básico, ela tem um valor total de 32,5 pontos. Marcos, 100 pontos é a prova total, correto? Correto. Mais conhecimentos básicos. Lembra que a prova ela é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Então, isso, lembre, conhecimentos básicos, você tem aí um total de 32,5 pontos. E quais são as disciplinas que vai abordar os conhecimentos básicos? É importante você saber quais são, saber quantas questões caem na prova e quantos pontos vale, porque a gente vai ver aqui diferença de pontuação. Então isso é estratégico para que você possa se preparar da melhor forma e alcançar a pontuação desejada para você ingressar em uma dessas vagas. Então vamos lá, conhecimentos básicos. Primeira disciplina, que não pode faltar em nenhum concurso, língua portuguesa. São 10 questões. Cada questão dessa tem um peso de 1,5 pontos, então totalizando aí 15 pontos. Então, se você gabaritar português, são 10 questões, você já totaliza 15 pontos, tá bom? Então, para quem tem dificuldade no português, que geralmente é algo que todos nós temos que estudar, se aprofundar nas regras, né, nas exceções das regras, a gente precisa aí fazer revisões, treinar questões, porque o máximo de questões que você acertar, você vai conseguir aí a pontuação boa para o total da prova. Língua inglesa, né? Língua inglesa aí já esteve na prova da Caixa Econômica e agora, mais uma vez, possivelmente, né, vai estar na prova do Banco do Brasil. Então, baseado no edital de 2022, língua inglesa 5 questões. Lembrando que a pontuação de cada uma já é menor do que o português. Nós temos aí 5 pontos, porque cada questão vale 1 ponto. Então, se você acertou as 5 questões, 5 pontos aí como total. Matemática básica, 5 questões. Nesse caso, a matemática é 1,5 pontos. Se você acertou as 5 questões, você soma aí 7,5 pontos. E por último, para fechar aqui conhecimentos básicos, nós temos aqui atualidades no mercado financeiro. Aqui muitos assuntos, para quem estuda administração, vai conseguir dominar esses assuntos. São assuntos que, se você estiver atualizado, você vai gabaritar na prova. Então, são 5 questões, cada uma com peso de 1 ponto. Se você acertou as 5, você totaliza aí no geral 5 pontos. Então, aqui estamos falando de conhecimentos básicos. Marcos, como é que fica conhecimentos específicos? Então, vamos lá. Nós temos aqui, lembrando que conhecimentos específicos, se você, vamos lá, se Deus quiser, gabaritou a prova, né, na parte específica, você totaliza 67,5 pontos. Então, quando você soma aí as duas áreas, vai fechar aí o total de 100 pontos, como havia lá no gabarito e no edital lá de 2022. Matemática financeira, aqui já em conhecimentos específicos, são 5 questões com valor de 1,5 pontos. Então, se você acertou as 5 questões de matemática financeira, você totaliza 7,5 pontos. Lembrando que matemática financeira ela está evidente na administração. Então, quem estuda administração sabe que lá em métodos quantitativos, lá em TAF, você vai ver questões, assuntos sobre a matemática financeira,
juros simples, juros compostos e outros pontos aí importantes para quem vai seguir a carreira bancária. Conhecimentos bancários, veja aqui que são 10 questões, cada questão dessa é 1,5. Se você gabaritar as 10 questões de conhecimentos bancários, você soma 15 pontos. E detalhe, mas conhecimentos bancários, para quem estuda administração, vai conseguir acertar, dominar alguns assuntos? Com certeza, porque quando a gente estuda economia e mercados na administração, você vai entender como funciona o sistema financeiro nacional. Então, lá no edital, conhecimentos bancários vai trabalhar muito isso, né? Mercado cambial, mercado financeiro, mercado bancário. Então, isso é importante que você tenha em mente. Outra disciplina, pessoal, em conhecimentos específicos que vai trazer aí um peso enorme é a questão de conhecimentos de informática. Aí realmente a gente vai ter que estudar voltado para esse assunto, é um assunto recorrente nas provas de concurso e são 15 questões. Cada questão dessa tem 1,5 ponto aí de peso. Então, quem gabaritar 15 questões já garante aí 22,5 pontos na prova. Então, veja aí o peso da área de informática nas provas do Banco do Brasil. Para fechar aqui, conhecimentos específicos, vendas e negociação, são 15 questões, assim como a informática, cada questão que você acertar tem peso de 1,5 ponto. Se você gabaritar, são mais 22,5 pontos na sua prova. Vendas e negociação também é algo que é tratado com muita ênfase na administração. Então, ao longo dos nossos vídeos aqui no canal, a gente vai trabalhar questões que abordam principalmente a matemática financeira, conhecimentos bancários, conhecimentos de venda e negociação. Então, esse é o nosso objetivo. Mas lembrando, para quem vai se preparar para a prova, são todas essas disciplinas que você tem que criar um plano de estudo, você tem que estudar PDF, assistir videoaulas, treinar questões. Então, há todo um planejamento para que você possa ir bem no total da sua prova. Então, pessoal, esses são os assuntos do edital. A gente tentou fazer aqui um raio-x breve. Lembrando que o nosso próximo assunto nós vamos tratar especificamente das disciplinas. Então, o que é que o edital ele pontuou em cada disciplina que você tem que estudar. Então, para não ficar um vídeo muito longo, esse foi o primeiro ponto, entender quantas questões são, quantas etapas, né? O que a administração vai trabalhar nessas disciplinas que estão no edital. Então, a gente tem um próximo encontro para trabalhar isso de forma mais aprofundada, tá bom? Então, um abraço a todos, continue nos acompanhando, siga o nosso canal, curta, compartilhe, porque a nossa ideia é que você consiga realizar o seu objetivo através do seu esforço e da nossa parceria e contribuição. Então, um abraço e até o próximo vídeo.